Graça e a paz a todos vocês do canal. E todos que vão assistir esse vídeo, graça e paz, boa noite para todos. Meu irmão, eu quero vir aqui trazer uma mensagem sobre o dízimo de Malaquias. Aonde que o sistema implanta nas pessoas. Nem tanto as pessoas que pagam dízimo, que não tinham direito de pagar, tinham direito de receber, né? Ela paga. Como tinha o direito de receber? Vamos lá. A Bíblia diz que o dízimo, segundo lá em Deuteronômios, abre a tua Bíblia em Deuteronômios, capítulo 26, em versículo 12. Deuteronômios, capítulo 26, e no versículo 12. Abra a tua Bíblia. Diz assim: quando acabareis de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, no ano terceiro, que é o ano do dízimo, então as dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e às viúvas, para que comam dentro da tua porta e se fartem. Quer dizer, o dízimo trienal era dado, né, aos levitas, aos órfãos. O que acontece? Na Bíblia, não há só um tipo de dízimo. Na Bíblia, há 3 tipos de dízimo. Sobre essa história, sobre esses dízimos, eu vou estar trazendo um estudo aqui. Amém? Os próximos estudos eu vou trazer o dízimo trienal, o dízimo de festa, né? Que é o dízimo dos dízimos, né? Os levitas recebiam dízimo e dos 10% que ele recebia da nação de Israel, eles também davam dízimo. Entende? Dízimo dos dízimos, né? Mas isso aí vamos deixar para o próximo estudo. Vamos ler Malaquias. Abre a tua Bíblia aí para mim, Malaquias, no capítulo 1, versículo 1. Abre a tua Bíblia, Malaquias, capítulo 1, versículo 1, que diz Malaquias, no capítulo 1, e no versículo 1. Preste bem atenção. Malaquias, no capítulo 1, versículo 1. É para frente, mas... Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos mostrar o que está escrito. O que vale é o que está escrito. Não é o que o sistema religioso fala. Preste bem atenção. Vamos ler Malaquias capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó: peso da palavra do Senhor contra Israel. Contra quem? Israel. Pelo ministério de Malaquias. Eu te pergunto, essa carta aqui, o peso dessa palavra de Deus é para quem? Para Israel. Não é isso? Está escrito ou não está? O peso da palavra de Deus por Israel. Contra Israel. Pelo ministério de Malaquias. Quer dizer, a carta veio por intermédio de Malaquias ao povo de Israel. Abra a tua Bíblia em Malaquias capítulo 2, versículo 2. Diz assim: e agora, ó sacerdote, este é o mandamento, vos toca a vós. Agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. A vós quem? Ao sacerdote. Por que aos sacerdotes? Por quê? Abra a tua Bíblia aí em Deuteronômios. Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 3.
Deuteronômio, capítulo 18, versículo 3, diz assim: esse, pois, será o direito dos sacerdotes. De quem? Dos sacerdotes. Presta atenção. Esse, pois, será o direito dos sacerdotes, e receber do povo dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado, miúdos, que dará ao sacerdote espada e queixada e bucho. Por que será que está escrito em Malaquias o mandamento dado aos sacerdotes? Agora, aos sacerdotes, esse mandamento é para vós. Por que era para os sacerdotes? O que estava acontecendo? O que os sacerdotes estavam fazendo? Abra a tua Bíblia em Malaquias. Malaquias. No capítulo 1 e no versículo 7. Olha o que estava fazendo. Presta atenção. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizei em que te havemos profanados. O que ele estava fazendo? Oferecendo pão imundo no altar de Cristo, no altar de Deus. Qual era o altar? Era lá em Jerusalém. Aonde que era a casa do tesouro? Em Jerusalém. Calma que nós vamos chegar lá. Vamos ler o 7 todinho. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizei em que te havemos profanado? Uma pergunta. Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezável? Porque quando trazei animais cegos para o sacrifício, sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti? Outra pergunta. Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha para você ver aqui no 14 e 13. 14 e 15. Não, 13 e 14, quer dizer, melhor dizendo. Olha ali, ó. 13 e 14, de Malaquias, capítulo 1, versículo 13 e 14. Presta atenção. E dizeis, dois pontos, eis aqui que canseira, eu lançastes ao desprezo, eu lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis olha aqui, ó, presta bem atenção, ó. Olha só o que estava acontecendo. Presta bem atenção o que estava acontecendo. O que os sacerdotes estavam aprontando. Presta atenção. Vou ler de novo, 13. E dizeis, dois pontos, eis aqui que canseira eu lançastes ao desprezo, vírgula, diz o Senhor dos Exércitos, dois pontos, vírgula, vós ofereceis o roubado, ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, ponto, vírgula, assim fazei oferta semear, aceito isto de vossas mãos, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Olha que estavam levando animal roubado à tenda, oferecendo animal além de ser roubado, coxos. E quem que era a maldição? Para quem que era essa maldição? Vamos ler agora? Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 8 e 9. Malaquias, capítulo 3 e no versículo 8 e 9. Presta bem atenção. Diz assim: roubará um homem a Deus, ponto vírgula, todavia vós me roubais,
e dizei, em que te roubamos? Ele está perguntando, nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim vós toda. Olha, presta atenção que toda está no singular. Toda a nação. Presta atenção como o sistema religioso engana. Ele fala assim, ó, roubará o homem a Deus, todavia vós me amais toda a nação. Só que eles não explicam que toda ali é aquela 11 tribos, é a nação de Israel. Eu acabei de ler para você Malaquias capítulo 1, versículo 1. Esse mandamento é contra vós, ó Israel. Quem estava roubando a Deus? Quem estava levando coxos, doentes, enfermos? Quem estava levando para a tenda era o sacerdote. Quem estava oferecendo animais roubados para a tenda? O sacerdote. Então quem estava roubando a Deus? Os sacerdotes. E a nação de Israel, os sacerdotes ofereciam animais coxos. A nação de Israel estava roubando a Deus. Como você sabe disso? Volta ao contexto de Malaquias. Nós lemos Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e 9. Vamos ler agora Malaquias, capítulo 3, versículo 3 em diante. Olha, eu tô abrindo. Malaquias 3 em diante. Ó, diz assim: e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Filho de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Eram os sacerdotes. Fazia o quê? Que ministrava a tenda. Da onde? Jerusalém. Entendeu? Lá de Jerusalém. O sacerdote levita, os filhos de Levi, eles que ministravam a tenda. Eles que cuidavam e moravam na tenda. E comiam os alimentos, os 10%, que eles devolviam ao Senhor. Por que devolviam ao Senhor? Porque a herança do Senhor, a herança dos levitas, dos filhos de Levi, era o Senhor. Então eles devolviam 10% dos levitas, dos filhos de Levi. Só que o que estava fazendo? Eles não estavam levando, entendeu? Os 10% do alimento aos filhos de Levi. Estavam roubando o direito das viúvas e dos órfãos. Presta atenção. E assentar-se-á, purificando a prata, ponto vírgula. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas injustiças. 4. E a oferta de Judá e a de Jerusalém será suave ao Senhor, como nós dos dias antigos, e como nos primeiros anos. 5. E chegará-me-eis a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adulteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estava tirando esse direito, os direitos da viúva e dos estrangeiros? Quem estava fazendo isso? Quem estava roubando a Deus? A nação de Israel. E quem estava tirando o direito dos estrangeiros, das viúvas e dos órfãos? Quem estava fazendo isso? Quem estava fazendo isso? Sacerdotes. Os sacerdotes estavam levando animal coxo para a tenda. Estavam roubando o direito das viúvas e dos órfãos. Como eles dizem na igreja que é para você esse texto não é para você. Está falando aqui sobre a casa de
Israel, a nação de Israel, está falando sobre eles. Esse mandamento aqui é para o sacerdote levita. Quem tinha direito de receber dízimo, segundo a lei, era os filhos de Levi, os sacerdotes. Vamos ler 2 textos agora, Malaquias, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 3, e Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Abre a tua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18, e no versículo 3 diz assim: este será o direito dos sacerdotes, de receber do povo dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado, miúdo, que dará ao sacerdote espádua, as queixadas e bucho. Esse era o direito de quem? Dos filhos de Levi, sacerdotes. Vamos ler o contexto para você entender. O sacerdote levita, todos os tribos de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Eles não teriam parte em herança em Israel. Eles não teriam parte em herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão, porque os dízimos estavam roubando. Porque estavam roubando a Deus. Ninguém rouba a Deus, meu irmão. Quem pode roubar a Deus? Ninguém pode roubar a Deus. Porque o texto diz roubará a Deus. Por que roubar a Deus? Porque ele estava roubando a oferta alçada, o dízimo dos filhos de Levi. Eles tinham que devolver os 10% para o Senhor, porque o Senhor era a herança dos filhos de Levi. Entendeu? O Senhor era a herança dos filhos de Levi. Então estavam roubando o direito dos filhos de Levi. Então estavam roubando quem? Ao Senhor. Que o dízimo era do Senhor por herança dos filhos de Levi. Porque a herança que era o Senhor era de Levi. Porque as 11 tribos receberam terra, plantaram, colheram. Porém, uma tribo não receberam terra. E essa tribo, a herança dela era quem? Era o Senhor. Então, de fato, eles davam 10% para o Senhor. Devolviam 10% para o Senhor, que o Senhor dava a quem? Aos filhos de Levi. Para quem que era dado o dízimo? Aos filhos de Levi. Abra a tua Bíblia aí no Número, capítulo 18, versículo 21. Número, capítulo 18, versículo 21. Número, capítulo 18, versículo 21. Presta bem atenção. E eis que aos filhos de Levi, ao filho de quem? De Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança. Viu aí? Então os dízimos que era devolvido ao Senhor, era dado aos filhos de Levi. Porque o Senhor era a herança dos filhos de Levi. Meu irmão, como que vocês querem enganar? O sistema religioso te engana, minha irmã. O sistema religioso está te enganando. Preste atenção. Esse 10% aí que era dado, que era devolvido ao Senhor, era dos filhos de Levi. Porque os filhos de Levi não receberam herança na terra. Então a herança do Senhor, a herança que era o Senhor, eram dele. Então todos, as 11 tribos devolvia. As 11 tribos devolvia, né, os 10% do que escolhiam ao Senhor. E o Senhor davam aos levitas, porque o Senhor era a herança dos filhos de Levi. Por isso que diz: roubará o Senhor, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, vós toda esta nação. Qual nação? A nação de Israel.
Você entendeu? A nação de Israel que estava roubando ao Senhor. Tirando o direito das viúvas, dos órfãos. E hoje, meu irmão, quem está roubando ao Senhor, quem está tirando de seu direito de receber seu dízimo, né, que é os 10%, é os pastores. Esse dízimo que vocês dão na igreja era de herança aos filhos de Levi. Esse dízimo que os pastores dizem, se vocês não dão, vocês estão roubando. Esse dízimo aí, esse dinheiro que não era dinheiro, era alimento. Nunca foi dinheiro, dízimo na Bíblia. Era alimento que escolhiam da terra e tiravam os 10%. Esses alimentos eram para dar para os filhos de Levi, para as viúvas, para os estrangeiros, para os órfãos. O qual estava acontecendo? Os sacerdotes não estavam dando aos órfãos, às viúvas. Os estrangeiros estavam roubando a Deus. Entendeu? E a nação de Israel, que era 11 tribos, não estava devolvendo ao Senhor. Você entendeu? Ele estava negligenciando o direito das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, que nem eu li aqui em Malaquias. Abre sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Abre a tua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Preste bem atenção. Malaquias, capítulo 3. E no versículo 5. E chegar-me-eis a vós para o juízo. Olha aí, ó. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, dos órfãos e dos estrangeiros, e não me teme, diz o Senhor. Tá vendo? Eles estavam tirando o direito das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. E hoje é o que os pastores estão fazendo. Estão tirando o direito das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Dízimo nunca foi para pagar aluguel de igreja. Dízimo sempre foi para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. Dízimo sempre foi para direito dos filhos de Levi que viviam na tenda. Eles alimentavam dos alimentos, dos 10% que os filhos de Israel, que a nação de Israel trazia. Como você sabe disso? Como você sabe disso? Lendo a Bíblia. Você entendeu? Olha o que acontecia. Agora, abra a tua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Abra a tua Bíblia, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Olha o que está escrito. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vós advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consumam o fruto da terra. O fruto de qual terra? Da terra dos levitas, da terra da nação de Israel, melhor dizendo. Quem levava o dízimo era quem colhiam na terra, na herança que eles tinham, na posse que eles tinham. Eles tinham a sua herança, as suas terras, e ali eles plantavam o alimento. E quando eles não davam o alimento, quando eles não davam 10% de alimento, a Bíblia diz assim que eles não estavam dando, então eles seriam amaldiçoados. Qual que era esses gafanhotos? Qual que era esse devorador? Eram os gafanhotos. Não era o devorador que o sistema religioso te ensina, falando que era o demônio que devora e não vai devorar as coisas da sua casa. Isso é mentira. O devorador eram os gafanhotos, que eu vou te mostrar dentro da Bíblia. E vou te mostrar para você aonde que era a casa do tesouro. Abra a tua Bíblia aí, em Joel.
Abra a tua Bíblia aí em Joel. Joel. Abra a tua Bíblia em Joel. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Versículo 4. Joel capítulo 1, versículo 4. Joel 1, 4. Diz assim: o que ficou a lagarta, ou comeu o gafanhoto? E que ficou o gafanhoto, comeu a lacusta. E o que ficou da lacusta, comeu o pulgão. Tá vendo aí? O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. Quem era que comia os alimentos da terra? O gafanhoto. Entendeu? Essa era a maldição de Israel, da nação de Israel, que não queria dar levava os 10% de alimento. Então eles eram amaldiçoados com o quê? Com a maldição do gafanhoto. O gafanhoto vinha e comia planta. E qual que era essa chuva que não derramaria do céu? Qual que é a chuva? Não é a chuva de bênção, de abrir a porta de emprego, se dá o 10%, não. A chuva é chuva mesmo. Quer dizer que não chovia na terra, então não tinha como plantar, não tinha como nascer alimento. Então as maldições que eles recebiam eram a maldição da chuva, que não vinha. Você entendeu? E quando ele pagava o dízimo, então Deus abria a janela do céu e descia chuva descia chuva, né? Como aqui Malaquias, aqui, quer ver Malaquias? No capítulo 3, versículo 11. Olha aqui, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador, que é o gafanhoto, para que não vos consumam o fruto da terra. O fruto do quê? Da terra. Tá vendo aqui? Da terra. E a vide no campo, vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele pagava o dízimo, de fato, os alimentos seriam fartos, Deus abria a janela do céu, a chuva caía sobre a terra e eles todos colhiam os alimentos. Mas o que aconteceu? Eles não estavam fazendo isso e Deus, o que Deus fez? Deus amaldiçoou. Abra a tua Bíblia em Malaquias, no capítulo 1 e no versículo... Malaquias capítulo 1, versículo... Peraí. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Malaquias capítulo 2, me desculpe. Malaquias 2, capítulo 1. Diz assim, ó. Malaquias capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se eu não ouvirdes, se não poupardes, se não sossardes o vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei maldições contra vós e amaldiçoareis a vossa bênção, e já os tenho amaldiçoado. Olha aqui, ó. Amaldiçoado, porque vós não podeis
isso no coração. Ele não pôs no coração. Então ele já tinha recebido maldição. Você entendeu? Quem estava sendo amaldiçoado em Malaquias capítulo 3, versículo 8? A nação de Israel. Bom? Eles estavam sendo amaldiçoados. E os sacerdotes também que estavam levando animal coxos. Seria roubado para a tenda. Tá bom? Então você entendeu que é eles que estavam sendo amaldiçoados? Não é nós. Esse texto não é para nós. Amém? Então fica com esse texto, fica com esse estudo. Até o próximo. Fica todo mundo com Deus. A graça e a paz seja com todo vós.